A gravação começa a partir de agora. Então, formalmente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professor Francisco. Boa tarde, professor João. Boa tarde, professor Jorge. Nós vamos dar início, então, à banca, né, de avaliação do processo de promoção do professor Jorge Luiz Fortuna, da categoria de adjunto, né, adjunto B para titular. Então, fazem parte da banca, né, o professor João Batista da Silva e o professor Francisco Lanciotti, ambos da Universidade Federal do Sul da Bahia, e eu, como representante da UNEB e também presidente dessa banca. Inicialmente, o professor Jorge vai fazer uma apresentação de trabalho, né, e também de memorial descritivo. E aí, ao final dessa apresentação, a banca pode fazer perguntas e depois a banca se reúne em separado, né, para fazer a avaliação de acordo com o barema fornecido, né, da contagem de pontos para fechar esse processo de promoção do professor Jorge. Então, professor Jorge, a palavra agora é sua. Boa tarde. Valeu, companheiro Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todo mundo aí que está presente. Agradeço ao professor João, agradeço ao professor Francisco, agradeço ao professor Marcelo, meu colega e também compadre. Eu vou, então, aqui compartilhar a minha apresentação. Compartilhou, por favor? Está compartilhado, Jorge. Se puder só passar os slides, só para ver se está passando também. Isso, é importante. Passou? Está passando também. Ok. Então, gente, eu vou tentar fazer uma pequena apresentação de um memorial acadêmico meu, né, começando um pouco lá do meu ensino fundamental, da minha origem, né? Eu acho que isso faz parte também da nossa vida acadêmica, essa bagagem toda que a gente traz. E dentro do próprio memorial, eu vou trazer também o artigo escolhido para falar um pouco sobre ele. É um artigo curto, então, e é bem objetivo. Então, vamos começar do início, como sempre, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a minha origem, a minha formação básica e a minha entrada no ensino superior. Eu sou carioca de nascimento, na cidade do Rio de Janeiro. Eu nasci num bairro bastante conhecido pelo Brasil todo, que é o bairro de Vila Isabel, de Noel Rosa. Eu nasci em casa, como todos os meus dois irmãos também. Sou caçula temporão, a diferença do meu irmão do meio são 13 anos de idade. Nasci em casa, em um apartamento de um prédio, que hoje em dia continua lá esse prédio, na principal avenida de Vila Isabel, que é a Avenida 28 de Setembro. E esse prédio hoje em dia fica em frente à quadra de escola de samba Unidos de Vila Isabel. Então, eu tenho uma honra de ter nascido no berço carioca do samba, que é Vila Isabel. Depois, com 3 anos de idade, meus pais se mudaram para um outro bairro da Zona Norte, que é o Meia. É um grande bairro, quase uma metrópole dentro de uma cidade, considerada a capital da Zona Norte, o Meia, né? Onde passa linha de trem. É um bairro suburbano, onde eu fui criado ali desde os meus 3 anos até a idade adulta, até a minha saída para a minha caminhada. Aqui a foto minha da infância, né? Aqui com os meus pais, ainda com 1 ano de idade. E eu começo logo falando que eu estou aqui hoje graças a essas 2 pessoas que foram incríveis para a minha vida, que foram os meus pais. Se casaram na década de 50, muito jovens ainda. Meu pai tinha 19 anos, minha mãe 18 anos, e tiveram uma caminhada bastante dura enquanto eu não apareci na vida deles. Eu sempre falava para eles que eu tive a sorte de chegar em um tempo mais promissor para eles. Mas meus 2 irmãos antes passaram bastante sufoco nessa caminhada. A minha mãe sempre foi dona de casa durante toda a sua vida, e meu pai, ele
trabalhou desde os 16 anos de idade, e eu tive a honra, que até hoje eu não esqueço, que eu, com 8 anos de idade, eu fui na formatura de bacharel em Direito do meu pai. E ele não exercia a profissão como advogado e trabalhou praticamente o restante da sua vida como escrevente juramentado de cartório. Então, aí estão minha mãe Ivanira, todos conhecidos como Dona Wanda, e meu pai Germano, ou Maninho para os amigos. E no ensino fundamental, que na minha época era primeiro grau, né, chamado primeiro grau, eu fiz em uma escola de bairro, na esquina da rua que eu morava. Era uma escola pequena, somente de ensino fundamental, então tinha o ensino infantil, o ensino fundamental, que na época era a primeira série até a 8ª série. Lá não tinha ensino médio, só foi ter ensino médio bem depois. E eu passei todos esses 8 anos, né, nessa escola, o Instituto Brasília. E eu tive a honra de ter, até hoje, guardado a foto da minha primeira professora, que é a professora Cristina. Naquela época tinha até formatura de primeira série, né? Isso aqui foi dentro de um clube, que a escola alugou o salão e fez a formatura dos alunos do ensino fundamental. E essa última foto aqui é uma foto da 8ª série, que seria o último ano dentro do Instituto Brasília. E aqui tem o professor de matemática, que é o professor Bartô. Então, isso foi lá em 1982, então, algumas décadas atrás, século passado. E depois, o ensino médio foi feito no Colégio IBE, que fazia parte do grupo Miguel Couto Baense. Para quem não conhece, o Miguel Couto Baense ainda é um grande grupo de educação que prepara para concurso vestibular na cidade, no estado do Rio de Janeiro, né? Então, lá ele tinha o ensino médio e preparatório para o vestibular. Então, passei também 3 anos no Colégio IBE, Miguel Couto Baense, que também ficava no Mega. E no ensino superior, eu ingressei na Unirio no segundo semestre de 1987. Então, eu passei no curso de Ciência Biológica, licenciatura, onde fiquei durante bastante tempo. O pessoal até brinca comigo, e eu também brinco com isso, né, que em vez de fazer o curso em 4 anos, eu acabei fazendo praticamente 5 anos e meio, quase 6 anos, porque eu acho que eu gostava tanto do curso, né, que acabei ficando bastante tempo. E lá eu fiz grandes amigos, grandes amizades até hoje, que continuam, né? E lá também comecei a conhecer o movimento estudantil. Eu lembro que já no segundo período, e a minha turma de licenciatura foi talvez a segunda ou terceira turma da Unirio, já tinha um diretório acadêmico formado pelas turmas anteriores, mas esse diretor acadêmico não tinha nome. A gente montou uma chapa já no segundo período e conseguimos a gestão do diretório acadêmico. E na mesma época houve o assassinato do Chico Mendes, seringueiro e ativista ambiental Chico Mendes, e a gente, em homenagem ao Chico Mendes, colocamos o nome do nosso diretório acadêmico de Chico Mendes. Então, tenho grandes lembranças do curso de Ciências Biológicas. Infelizmente, naquela época, como estava saindo ainda da ditadura, ainda tinha um ranço da ditadura, não havia trabalho de conclusão de curso, né? Não havia produção de monografia ao final do curso. Então, era simplesmente fazia o curso, fazia a disciplina, fazia os estágios, e depois você vinha para a sua formatura. Então, aqui está a minha turma de formando, né? E aqui nós temos uma foto, que é muito legal essa foto, porque são de ex-alunos também da Unirio, da mesma época minha. E em 2019 teve a Semana de Biologia, que sempre ocorre. Eu lembro que a gente também, do curso antigo lá, a gente fazia também a Semana de Biologia. E
eu consegui juntar um grupo de ex-alunos daquele meu tempo, da década de 80 e 90, e fizemos, dentro da Semana de Biologia, em 2019, um encontro, né, uma sessão interna de ex-alunos, onde a gente deu palestra, né, falando como é que era a Unirio, lá na década de 80 e 90, para os discentes atuais da Unirio de Biologia. Aproveitei também, passei para lembrar alguns colegas, o Joel, por exemplo, o Luiz, né? Continuo na Unirio como professores ou diretores. E aqui, em homenagem a dois grandes professores que eu tive no curso de Ciências Biológicas, temos a Lorene Hermida, que era professora de Botânica, hoje é pró-reitora, e o Luiz Pedro, que era professor de Biomatemática e Cálculo 1 e 2, que na época dessa semana de Biologia se encontrava como reitor da Unirio, que eu tive uma honra enorme, então, de conseguir falar com o reitor da Unirio pessoalmente, e em paz, porque na década de 80 a gente tinha bastante atritos com os reitores da Unirio, né? Porque um dos sonhos da Unirio era ter um instituto próprio de biologia para o nosso curso de biologia. O nosso curso de biologia da Unirio, quando eu entrei, era dado num prédio na Frei Caneca e só tinha 2 salas no 5º andar. Acadêmico, política, ali do movimento estudantil, era conseguir fazer com que aquela planta que sabíamos que existia, de um prédio específico para o curso de biologia na URCA, saísse do papel. E depois, com muita paciência, a gente já depois formado, viu isso se concretizando. Então, a gente fica muito feliz de ver que a nossa batalha não foi em vão. Ainda durante o curso de biologia, em 1990, eu fiz outro vestibular para a Federal Fluminense, onde passei em veterinária. Acabei trancando durante 2 anos e depois voltei a fazer o curso de veterinária em 92. Então, a minha segunda formação é em medicina veterinária. Lá, já na veterinária, como já com uma bagagem boa também do movimento estudantil, eu tive a honra de ter sido 2 vezes presidente do diretório acadêmico e uma vez vice-presidente do diretório acadêmico. Então, a luta também do movimento estudantil continuou também no curso de veterinária, onde também fiz ótimas e duradouras amizades que duram até hoje. Temos também alguns ex-alunos dessa época de veterinária que atualmente são professores, são docentes do nosso curso de veterinária. Bom, em relação à experiência na área de ensino durante o curso, né, de Ciências Biológicas, eu fui monitor de estatística, de estatística do ensino, fui monitor, e fiz alguns estágios na época de ensino, como também na área de botânica. Mas a minha atuação maior fica mesmo da educação básica na área de ensino. Então, antes mesmo de eu estar formado em licenciatura de Ciências Biológicas, eu já tive chance de começar a ministrar aulas. Eu lembro que eu ainda no curso de Ciências Biológicas, eu lembro até hoje que algumas empresas, alguns sócios, alugavam salas e faziam aulas particulares, que aqui na Bahia chama-se de banca. E você dividia, então, o preço da hora-aula com o dono daquela sala. Então, era como se fosse 80 por 20, 80% para mim e 20% para o dono da sala. E foi uma experiência muito boa também, porque lá comecei a pegar um pouco da bagagem de ensino, né, de como explicar melhor para o aluno, e também a questão da bagagem de conteúdo. Depois eu tive uma chance mesmo de sala de aula, onde conheci uma pessoa que alugou 2 salas em um prédio no centro de Niterói,
e montou um curso preparatório para o vestibular, e onde eram formadas turmas de 20 a 15 a 20 alunos. E ele chamou professores, alguns já com bagagem e outros não tão experientes como eu, para ministrar essas aulas e preparar esses alunos para o pré-vestibular. Eu dava aula então de biologia voltada ao vestibular. Eu só fui perceber que eu era professor quando eu, ainda aluno de veterinária, passando por um dos prédios que ficam em Niterói, duas pessoas gritaram o meu nome e me chamando de professor. Professor Jorge, professor Jorge. Quando eu vi que eram duas alunas que faziam parte daquele curso de pré-vestibular onde eu comecei a caminhar como professor em sala de aula. E essas duas alunas ficaram muito felizes em me ver, e eu fiquei muito feliz em saber que elas tinham passado para o curso de pedagogia na Federal Fluminense. E elas me deram os parabéns, agradeceram por isso, e eu que dei os parabéns a elas de passarem, né, e agradecer também por isso. Então, o meu primeiro presente de professor foi ali, ainda no início. Depois, já formado, né, passei em concursos do Estado e do município, onde fiquei mais de 7 anos dando aula em 2 matrículas, no Colégio Estadual Santos Dias, em São Gonçalo, e no Colégio Estadual Ilka de Araújo Peçanha. Ainda no começo, tive chance de dar aula no Colégio Instituto Brasília, onde eu tive a formação do ensino básico, primeira a 8ª série. Eu tive a chance de voltar lá como professor. Hoje em dia, ele não tem mais esse nome, né? O nome dele agora é Colégio Curso GMT. Esse aqui é o prédio do Colégio Estadual Santos Dias. É um colégio estadual tradicional de São Gonçalo, grande. Tem os 3 turnos funcionando, manhã, tarde e noite. E eu dava aula à tarde de ciências e à noite de biologia. Aqui era uma turma de biologia, né, do curso do Santos Dias. Todos os colégios e escolas que eu trabalhei, eu sempre tentava tirar os alunos de dentro daqueles muros, né? Levava a museus, levava a Fiocruz, zoológico, levava a campo, né? Uma tentativa de mostrar também a biologia na prática. E essa aqui é uma foto também muito legal, que naquele curso que eu dava aula de pré-vestibular, na mesma época veio a clonagem da ovelha Dolly. Então, o dono desse curso me chamou e pediu para fazer uma palestra para explicar o que era clonagem, como é que foi feita a clonagem da ovelha Dolly. Então, você imagina então, na época não tinha Google, né? Não tinha nada do que nós temos hoje. Foi eu caçar livro, caçar artigo em biblioteca, fui na Fiocruz buscar isso tudo, né, para conseguir dar essa palestra para pessoas, não só do curso, né, mas foi uma palestra pública. Vê que na época eu usava muito esse retroprojetor, né, com aquele papel sulfite, para você fazer as transparências. E aqui também é uma foto de uma turma da biologia à noite, né, do curso do Santos Dias à noite. E eu fico muito feliz também que esses ex-alunas e alunos, eu tenho bastante contato ainda com alguns pelo Facebook e até pelo WhatsApp, e alguns também se tornaram professores de biologia e ciências, e eles dizem que eu fui o culpado disso tudo. Isso também, para mim, é uma honra. Então, aqui também é outro colégio do município do Rio de Janeiro, também que eu dei aula, foi de ciências, o João Kopic, e 2 escolas particulares também que eu dei aula, que foi o Colégio Azevedo, colégio pequeno, de família, mais tradicional, e o Colégio de Aplicação do Alda Câmara, e também na Universidade Salgado de Oliveira, que fica em São Gonçalo e Niterói. Então, foram grandes experiências que eu tive no ensino fundamental, no ensino médio e também uma parte do ensino superior. Já na área da microbiologia,
na área, no curso de veterinária, eu fiz também estágio voltado à microbiologia, fiz a iniciação científica, eu até tentei fazer a iniciação científica na Unirio, mas eu não consegui a vaga. E também, na microbiologia, foi o local onde está concentrada a minha área de ensino, minha área de microbiologia, que é no ensino superior. Então, na cidade do Rio de Janeiro, existe o Instituto Municipal de Medicina Veterinária, o Jorge Weissmann, que dentro desse instituto, existem várias áreas da medicina veterinária, desde clínica, até zootecnia, até epidemiologia, saúde pública, sanitarismo, microbiologia, virologia. Então tem várias então tem várias áreas da veterinária dentro desse Instituto de Medicina Veterinária. Além disso, esse instituto tem serviço ao público, uma parte clínica, cirurgia, algumas análises podem ser feitas nesse instituto. Então, ele é aberto também ao público. Então, além disso, ele não trabalha somente com pesquisa, mas trabalha também com o público. Então, naquela época de curso de veterinária, eu não sei como é que está hoje, mas esse instituto ele fazia um concurso anual aberto para estudantes de cursos de veterinária do estado do Rio de Janeiro. E era um concurso que ele abria vagas específicas para cada setor dentro do Instituto, e a gente fazia a prova, e de acordo com a sua colocação, você tinha a chance de escolher em qual setor que você ia. O setor que eu queria só tinha 2 vagas, que é o Laboratório de Análise Microbiológica e Físico-Química de Alimentos. Mas, ainda bem que eu passei em segundo lugar, então com isso eu consegui entrar no laboratório que eu queria. Então a gente fica durante 1 ano fazendo estágio de 16 horas semanais e ainda é um estágio remunerado. Então foi um local de grande ensinamento. A responsável na época desse laboratório era a doutora Edlamar, que infelizmente já não está entre nós, mas ela era fantástica e me ensinou muito. Okay? Muita coisa que eu sei de microbiologia hoje, prática, devo a ela. Na iniciação científica, a gente fez trabalho fazendo pesquisa de antibiótico em suíno. Então, na iniciação científica, o meu mentor foi o professor Dr. Teófilo Pimentel da Silva. Ele trabalhava com tecnologia de carne e ele fazia, na época, a iniciação científica pesquisando resíduos de antibióticos em carcaça de animal e também em leite. Então, aqui nós tínhamos o Fernando, que era em carcaça bovina, o Alfredo, que era em leite, eu era em suíno e o Vinícius era em aves. Todos esses alunos orientandos do professor Teófilo, hoje em dia são professores universitários. Tanto o Fernando quanto o Alfredo são professores da mesma cadeira que era o professor Teófilo, que é tecnologia de carne. O Vinícius é professor de microbiologia da Federal do Paraná e eu aqui, professor da área de microbiologia da UNEB. Essas fotos aqui eu trago porque são fotos do trabalho de iniciação científica sendo apresentado em congressos. Eu trago também uma curiosidade para aqueles que vão ver isso. Antigamente não existia banner. Quando você apresentava trabalho em um congresso, você fazia o quê? Cada folha A4 era uma parte do seu trabalho. Então, aqui numa folha A4 tinha um título, os autores, numa outra folha tinha a apresentação, depois o objetivo, método, resultados, conclusão, e assim vai. As fotos ficavam aqui do lado. Então, a gente não tinha dinheiro para fazer banner, e banner não é tão comum assim. Eu lembro até hoje, esse congresso aqui foi em Campinas, na Unicamp,
E nesse congresso chegou um aluno de doutorado da Unicamp, eu acho, na época, e ele veio com um banner que a gente conhece hoje em dia, né? E colocou lá no local que tinha que ficar o trabalho dele. Aquilo foi uma comoção, gente. Todo mundo foi querer ver um banner de perto, que ninguém conhecia como é que era um banner, né? Então, nem lembro se o trabalho dele era bom ou não, mas o banner era lindo, era muito bonito. Tá? Então, um pouquinho de história, né, científica nos bastidores. E uma outra experiência da microbiologia também foi na Federal de Juiz de Fora, que eu fui professor substituto da área de microbiologia em Juiz de Fora, no curso de enfermagem e medicina. Aqui está a professora Rosângela, que era da micologia, e o grande mestre, o doutor Márcio, né, que era o coordenador do departamento de microbiologia do Instituto Biológico lá da Federal de Juiz de Fora. Foi uma honra enorme trabalhar em Juiz de Fora, nesse grande departamento aí. Também aprendi bastante coisa com essas duas feras. Depois, em 2006, eu me ingresso na UNEB. Fiz o concurso em 2005, e em 2006, então, eu sou chamado também na área de microbiologia. Foi a minha área escolhida para entrar na UNEB. O campus também, Petit de Freitas, foi o campus que eu escolhi, né? E estou aqui até hoje trabalhando com turmas de licenciatura em ciências biológicas, onde a minha área é microbiologia. A micologia, que também faz parte, né, da área da microbiologia, ela vem um pouco depois. A micologia que eu praticamente sabia era aquela micologia dentro da microbiologia. É aquela micologia de fungos patológicos, né, patogênicos, ou então alguns fungos ambientais microscópicos. Mas dentro da micologia temos também os fungos, os macrofungos, que era aquilo que eu não conhecia tão bem. Mas ela entrou assim de uma forma tão forte, né, que eu acabei me encantando com a funga, e a gente aqui acabou montando no nosso campus, né, um projeto relacionado somente aos fungos. E esse projeto é legal que ele atende muito bem a tríade universitária de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse projeto ele tem como mote principal a identificação, né, de macro e microfungos da região do extremo sul da Bahia, onde a gente trabalha com diversas áreas, que eu daqui a pouco vou falar um pouco melhor. Então, ela tem a parte de pesquisa e tem também a parte de ensino, onde tudo aquilo que é feito nas pesquisas é aproveitado no ensino, tanto nas aulas práticas como também nas aulas teóricas, e também como extensão, porque tudo aquilo que é feito no laboratório e nas pesquisas, a gente apresenta à comunidade na forma de escolas, docentes, discentes externos que vêm até o nosso laboratório. E a gente também estava, antes da pandemia, montando um projeto de ir até as escolas, né? Ele vai sair, logicamente, esse projeto, assim que a pandemia cesse. E a minha pós-graduação, né? Como é que foi meu mestrado, meu doutorado, as especializações? Como foi feito isso? Aonde foi feito isso? Vou passar bem rápido sobre isso. Bom, o meu mestrado ele foi feito na própria Federal Fluminense. Então, assim que eu me formei em 97, né, lá na UF em veterinária, já fiz o concurso para passar no mestrado. Passando, né, eu fiquei durante 2 anos lá trabalhando no laboratório de microbiologia, onde a minha pesquisa foi voltada à análise microbiológica de carne bovina servida em merenda escolar de escolas do município e do estado do Rio de Janeiro. Especializações, né, eu fiz 3 especializações. Uma foi na Fiocruz,
que foi no Instituto Oswaldo Cruz, onde abriu uma especialização de ensino de biociência e saúde. Ela, no início, era somente especialização. Atualmente, ela tem mestrado e doutorado. E ela começou como? Essa especialização foi um convite da Fiocruz para que professores da área de ciências naturais, que davam aula no Estado, mandassem seus currículos para eles, né, chamarem para formar uma turma, a primeira turma de especialização de ensino de ciência e saúde na Fiocruz. Então, eu tive a sorte de ser chamado para essa turma, tive a honra de fazer parte da primeira turma do IOC de EBS e desenvolver lá um trabalho sobre sexualidade dentro das escolas no ensino médio. Uma outra especialização que eu fiz foi na UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, é uma especialização em gestão ambiental, onde o meu trabalho foi na área de educação ambiental. Doutorado eu fiz já estando aqui na UNEB, e eu fui adiando bastante para fazer o doutorado, né, porque antes a nossa profissão, né, como educador, ela acaba tirando bastante o nosso tempo de estudo. Então, com isso, eu fui adiando o doutorado. Mas, tirando aqui na UNEB, eu consegui um fomento para a pesquisa, ainda como mestre, onde consegui um bom fomento para comprar equipamento e material de consumo para a pesquisa. Porém, o próximo edital que entrou não podia ter somente mestrado. O professor responsável pelo projeto tinha que ter, no mínimo, o doutorado. Então, eu pensei, não tem jeito, vou ter que fazer o doutorado. Então, me ausentei durante 4 anos da UNEB para fazer o doutorado na Federal Fluminense. Lá eu fiz o doutorado na área de microbiologia, onde eu fiz pesquisa de salmonela em hambúrguer cru, utilizando diversos tipos de análise. Na volta, agora, alguns anos atrás, antes da pandemia, eu fiz uma outra especialização aqui na Faculdade do Sul da Bahia, no município de Teixeira de Freitas, especialização de microbiologia de alta complexidade, onde o meu trabalho final de curso foi sobre o perfil epidemiológico da tuberculose no nosso município de Teixeira de Freitas. Então, esse foi meu caminhar nas pós-graduações. O doutorado, como eu falei, né, foi análise de salmonela em hambúrguer, usando principalmente a microbiologia tradicional e a PCR, e outros kits também bioquímicos. Então, foram 4 anos de uma ótima caminhada na área científica, onde aprendi muito na parte molecular. Eu fiz questão de colocar a parte molecular nos meus objetivos, pois, como eu sou da graduação do século passado, não existia biologia molecular no meu fluxograma de curso de ciência biológica. Existia apenas citologia, ou biologia celular. Então, eu quis aprender, aproveitando que eu estava fazendo doutorado, eu quis aprender a parte molecular. E foi bastante importante para mim. Essa foto aqui, para mim, eu acho fantástica, essa foto, porque traz eu aqui sendo questionado pela banca, e eu aqui abrindo o livro ali no caderno de anotações, que tem todas as minhas análises durante os 4 anos, e ao mesmo tempo está aqui o meu filho também abrindo um livro ali, fazendo a sua leitura. Para mim, essa foto mexe bastante comigo. E aqui, logicamente, a banca, eu tive a chance de chamar 3 amigos para fazer parte da minha banca, que eu acho importante fazer parte da sua história, pessoas também que fizeram parte da sua história, né? Então, temos aqui o Luciano Bessot, que hoje é professor de microbiologia da Federal do Paraná também, foi colega meu da UF. A Karen Signori, que é bióloga, colega minha, professora da UFRJ, e a Deise Valim,
que entrou comigo na Unirio em 1987, foi da minha turma também de 87, e hoje ela é pesquisadora da área de microbiologia lá na Fiocruz. O meu co-orientador e meu querido orientador. O professor Robson, meu orientador, ele foi meu orientador durante o mestrado e durante o doutorado. E ele foi uma das pessoas que mais me trouxe bagagem sobre microbiologia e humanidade para mim. Então, na minha carreira acadêmica, eu trago bastante coisa dessa pessoa especial para mim, que é o Robson Maia Franco. As minhas pesquisas que eu estou trabalhando atualmente, né, que eu mais trabalho atualmente aqui na UNEB, está na microbiologia aplicada, em extratos vegetais e na questão dos fungos. Na microbiologia aplicada, tem algumas sub-áreas que a gente trabalha. Então, a gente faz análise microbiológica de recursos hídricos, que é uma área que a gente trabalha bastante aqui. A gente faz higiene sanitária de manipuladores, de alimentos, de creche, de cozinhas, de cantinas. A gente estuda micro-organismos ambientais hospitalares. A gente faz análise microbiológica e patológica de alimentos e bebidas. E também trabalhamos com ensino na área de microbiologia. Nos extratos vegetais, nós extraímos óleos essenciais e óleos fixos para comprovar se existe algum tipo de atividade antimicrobiana desses extratos. No projeto Fungos Extremos, né, na micologia, a gente trabalha com a identificação de microfungos e macrofungos aqui da nossa região, trabalhamos com a ecologia de fungos da nossa região, fazemos divulgação científica, oficinas, mini-cursos, produção de manuais, de apostilas, de protocolos com o tema funga. Estamos começando a voltar a entrar na produção de jogos, de atividades lúdicas com tema, fanzines e história em quadrinhos sobre fungos e também ensino de micologia. Então, nós temos atualmente 6 projetos de pesquisa em andamento, né? Quer dizer, projetos gerais, e dentro dele tem outros específicos. Então, como falei antes, temos dos extratos vegetais, temos um que já dura bastante tempo, que já tem a produção de uma HQ sobre o jaleco, que é o de biossegurança em HQ. Temos o de fungos extremos. O Jardim Botânico do Campus 10, que é um projeto que começou em 2019. Com a pandemia, a gente acabou fazendo um projeto sobre ciência pandêmica, porque a maioria das coisas, né, de pesquisa, ensino, extensão, ficou muito preso à questão do ensino e pesquisa remota. Então, com isso, a gente criou um projeto para a gente conseguir dialogar entre os pares, né, sem ficar parado, e a gente conseguiu, com isso, bastante contatos científicos no Brasil todo. Então, a gente conseguiu, com isso, contatos com pessoas de outras regiões, como Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, e de várias instituições de ensino e pesquisa. E agora, atualmente, a gente conseguiu um fomento da própria UNEB, chamado Pro Inovação, onde a gente vai trabalhar com extratos fúngicos, para saber se extratos fúngicos apresentam atividade antimicrobiana. Então, a gente está começando a trabalhar agora sobre isso, e esse projeto está andando. Então, só para mostrar aqui o projeto do Jardim Botânico, né? Ele tem vários objetivos. Logicamente, preservar a conservação de árvores nativas é um deles. Ser um ponto de referência de estudo para pesquisas, educação ambiental, ecologia, biodiversidade, né? Ser um local de receber visitas de estudantes e docentes de outras instituições, de escolas de rede de ensino do município, do estado, particulares, um local de visitação pública, um local de lazer, de recreação, e também fornecer um hábitat para outros seres vivos aqui dentro do nosso campus.
projeto Fundos Extremos, já falei bastante sobre ele, eu só quero mostrar que ele começou com essas 4 alunas aqui, que dentro de um outro projeto, né, que era um projeto de identificação botânica, elas começaram a perceber a presença de bastante fungos e começaram então a querer pesquisar um pouco mais sobre eles. Me convidaram, eu aceitei e me encantei com os fungos, e depois, com o tempo, a gente então criou um logo, um nome para esse projeto, que é o projeto Fungos Extremos. E o extremos não tem a ver com extremófilos, tem a ver com o extremo sul. Então, são os fungos do extremo sul, fungos extremos. E o nosso símbolo tem a ver com esse fungo que a gente encontrou aqui na nossa região de Mata Atlântica, que é o Marasmos amazônicos. Então, além de ele ser encontrado lá na bacia amazônica, ele também é encontrado aqui na Mata Atlântica. A gente já produziu um guia de macrofungos, além de diversos trabalhos, tanto de monografia, como também artigos e eventos científicos também. E agora já está no forno, já está com a editora, já está produzindo o glossário micológico ilustrado que eu fiz, com bastante termos da área de micologia, que isso para mim vai ser um sonho, porque eu no início do estudo de fungos tive uma dificuldade enorme de me habituar com os nomes, e eu pensei, poxa, se eu tenho essa dificuldade, todos aqueles que vão se iniciar nesse mundo vão ter também. Então, vou construir esse glossário para aqueles que vierem, e eu também, né, consultá-lo. E além disso, entra um pouquinho de arte, que eu gosto bastante. Os desenhos, as ilustrações que estarão nele foram feitas por mim. E falando de fungos, então, eu vou comentar bem rápido sobre um artigo, que é um artigo curto, porque ele é um artigo de informação curta, né? Ele traz o primeiro registro de uma espécie de fungo que nunca foi registrado no Nordeste do Brasil, que é o fungo Geoglossophallax, que é um macrofungo, que é um ascomicota. O mais interessante dele também, não é mais interessante, o que também é interessante dele é que esse fungo foi encontrado dentro do nosso campus 10 da UNEB, no gramado do nosso campus 10 da UNEB. A aluna na época, a Lohane Rocha da Silva, que hoje já é mestre em botânica pela Federal do Paraná, ela fazia um trabalho de identificação para o seu TCC de final de curso, identificação de macrofungos do campus 10 da UNEB. E durante essa pesquisa, a gente encontrou esses pequenos estruturas aqui, já imaginamos que eram macrofungos, fizemos a coleta, levamos ao laboratório para análise, né? E durante a pesquisa de artigo, a pesquisa de referencial, a gente percebeu que não havia nenhum registro desse fungo no Nordeste do Brasil. Então, esse artigo traz, né, o primeiro registro desta espécie no Nordeste do Brasil. Ele é um fungo geralmente de região fria. Na Europa existe bastante, no norte da Europa, Islândia, Noruega, Dinamarca, e aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul às vezes aparece, mas no Nordeste nunca havia aparecido e foi aparecer logo no nosso campus. E também, como trabalho de evento científico, eu fui apresentar esse trabalho lá na Semana de Biologia, como comunicação oral, e a gente ganhou o primeiro lugar como prêmio. Então foi uma honra para mim poder orientar esse artigo aí e produzir esse artigo. O vídeo, né, desse... Então, esse aqui, eu produzi esse vídeo em 2019. Ele apareceu durante 3 vezes, 3 períodos, e sempre entre maio e junho. Então, ele apareceu em 2017, 2018 e 2019. Eu estou monitorando ainda a área que ele apareceu, mas, infelizmente, ele não apareceu de novo.
mas ele apareceu durante 3 anos seguidos aqui da nossa região. Então ele se espalha, né, pelo campo onde ele se encontra, ali no substrato, e vai se espalhando onde os macrofungos, os indivíduos, vão saindo. Opa, peraí. Voltei. Bom, em relação às orientações de trabalho de monografia aqui no nosso campo, no curso de Ciências Biológicas, eu já orientei trabalhos tanto na área de microbiologia, ensino, micologia e botânica. Dos 57 trabalhos de conclusão de curso que eu orientei, 54 foram de monografias, sendo 53 do curso de Ciências Biológicas e um do curso de Pedagogia, onde eu orientei uma aluna que queria trabalhar com educação ambiental. E 3 trabalhos foram de TCC de especialização Biociência e Biodiversidade, do ECOA, né, onde eu também sou coordenador. As áreas dos trabalhos orientados foram microbiologia, com a maioria dos trabalhos, micologia, ensino e botânica. Então, as sub-áreas dentro da microbiologia são essas, a maioria na água e alimentos, que é a minha base lá do mestrado e doutorado, né? E temos também outras sub-áreas, como status vegetais, saúde ambiental, higiene sanitária e epidemiologia. Na área de ensino, eu tenho pelo menos um trabalho em cada sub-área, que é análise de livro, educação ambiental, jogos e sexualidade. Na micologia já são 8 trabalhos em menos tempo, né? Então temos 5 de microfundos e 3 de macrofundos. E na botânica temos 2 trabalhos, um em botânica aplicada e um em etnobotânica. Para considerações finais, experiências e áreas que eu exerço, né? Eu tenho experiência na área da educação, como professor, coordenador de curso também, já fui coordenador de curso, de disciplina, além de participar ativamente de projetos político-pedagógicos de instituições de ensino por onde passei. E trabalhos e projetos voltados para as seguintes áreas que eu tenho. E já tive, né, ou continuo tendo. Microbiologia geral, microbiologia ambiental, micologia ambiental, taxonomia e ecologia de fungos, microbiologia dos alimentos, controle de qualidade e higiene de alimentos, educação e saúde, educação sanitária, metodologia científica, didática de ciência e biologia, educação sexual e educação ambiental. E, por fim, agradeço muito ao meu esteio. Agradeço muito a essa pessoa, a Daniele, por eu ter te conhecido assim que eu cheguei aqui em Teixeira de Freitas, por você ser essa companheira fantástica que você é, maravilhosa mulher, maravilhosa esposa, amiga, companheira, né? Devo muito a você por todo esse caminhar. Te amo muito. Um beijo enorme para você sempre. A minha família toda, logicamente, né? A minha sogra, que é a minha segunda mãe, já que minha mãe não se encontra mais entre nós. A minha sogra, que para mim é uma mãezona, a amo demais também. E ao meu filho, ao grande Pedro, que seja sempre um espelho de mim, da sua mãe, e tendo a sua individualidade. Tá bom, meu filho? Fique bem sempre. Agradeço também a todos os professores e professoras que passaram por mim, o que eu passei por eles, e esse agradecimento eu deixo aqui em nome do professor Robson Maia Franco, aqui na época do doutorado, com o Pedro ainda criança, né? É um grande amigo que eu tenho hoje, o meu amigo Robson Maia. E também agradeço a todos os colegas, amigos e amigas que eu fiz, que eu tenho aqui na UNEB. Né? Essa foto eu espero que represente todos aqueles que eu conheci, que eu conheço e que a gente ainda continua convivendo junto. Um grande beijo para todos vocês, tá bom?
E, logicamente, um agradecimento especial a todos que por algum momento cruzam ou cruzarão a minha caminhada. Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração. Muito bem. Abrindo aqui meu microfone. É isso. Obrigado, Jorge, pela... Valeu, Jorge, obrigado. Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou ouvindo. Queria confirmar se vocês me ouvem. Estou ouvindo. Beleza. Muito obrigado, Jorge, pela explanação, pela apresentação do seu memorial. Bacana. No finalzinho sempre rola aquela emoção, né? Um pouco... Eu aqui, particularmente, conheci um pouco mais, né? Uma parte que eu não conhecia também, então foi bastante proveitoso, né? Conhecer um pouco mais de sua história. E a partir desse momento, a gente abre perguntas para os professores da banca, né? E quero cumprimentar as pessoas que chegaram aqui um pouco atrasados, né? A dinâmica é a seguinte: Jorge fez uma apresentação do memorial dele, como vocês puderam ver, algumas pessoas pegaram aí no finalzinho. A banca agora faz alguns questionamentos e depois a banca se reúne em separado para fazer uma pontuação de acordo com o barema, né, que a resolução da UNEB dispõe. Então, nesse momento, eu vou aproveitar que o professor Francisco está com a câmera aberta e aí abro o microfone para... Te passo o microfone, né, de maneira que estou preso ainda ao mundo concreto, para as suas colocações. E de antemão já agradeço, professor Francisco, pela sua colaboração. Muito obrigado, Marcelo. Bom, antes de mais nada, eu acho que Daniele, se não estiver chorando agora, é porque tem coração de pedra, velho. Porque até eu tô aqui, rapaz. Impressionante essa declaração de amor no fim da apresentação. Acho que foi o mais bonito de tudo, viu, Jorge? sem diminuir todo o resto aí. Sua vida toda foi muito bonita, isso é muito claro nessa apresentação. Essa vida da carreira que você constrói, buscando, né, sempre aprender, sempre ir além, que é o que a gente precisa fazer, né? Essa nossa carreira, ela não facilita isso, porque as atribuições são muitas no dia a dia. A própria dificuldade que a gente acaba encontrando para poder se organizar em família e tudo mais, para se afastar, né? Porque na realidade que a gente vive aqui no sul, extremo sul da Bahia, a gente, para buscar complementar a formação, muitas vezes precisa ir para fora. Então, isso tudo exige um investimento pessoal muito grande, né? E a gente acaba vendo exemplos de muita coragem, que vão muito além do que você faz por si, mas como um espelho para aqueles que estão acompanhando, principalmente os estudantes, né? Esses que é para quem a gente dedica esse suor, né? E, bom, do ponto de vista técnico, eu sou absolutamente desqualificado e incapaz para questionar, não sei, perceber que foi um trabalho que tem vindo de maneira a amadurecer, enriquecer dentro da área que você escolhe para desenvolver sua carreira. E uma das coisas que eu muito chamo a atenção, e principalmente por conta dessa realidade da gente estar numa região relativamente isolada, é da busca do envolvimento dos estudantes, né? E aí você traz ali uma lista bastante interessante de orientações, né? Tanto dentro da graduação como para depois, né? Eu fiquei me perguntando só se você tem alguma ideia de quantos e quantas dessas que estão ali na lista conseguiram dar o próximo passo, né? Quando saem da graduação, quando saem da primeira especialização, buscando a formação acadêmica. A gente sabe que não que isso seja definidor na vida profissional de alguém, mas principalmente dando essa atenção para dentro, né? Retroalimentando a instituição. Você mostrou muito esse exemplo, né? Na sua própria formação, os colegas de graduação que já voltaram atuando agora como docentes, em cargos até
de gestão da instituição, isso é muito importante. E só fiquei com essa curiosidade, assim, se você acompanhou em algum momento e tal. Tem sim. Eu acho legal você colocar isso também como um belo produto, né, no final de tudo. É bacana, Francisco. Obrigado. É isso, passo a palavra. Antes de responder a você, agradeço, porque eu não vi o pessoal entrando aí, então agradeço a todo mundo que está aí agora assistindo, tá? Eu vi que tem alguns amigos aqui meus, o Vinícius, que eu falei lá na foto, está aí, o Luciano Bessot, que eu também dei exemplo, está aí também, obrigado por vocês estarem aí, a todos vocês aí que estão, tá, gente? Valeu, Lu. E é uma honra ter vocês todos aqui sempre. Aliás, digno de registro uma plateia tão recheada, né? Eu só quero saber por que é Magu depois. Isso eu não sei. Já começa agora, então. Magu, porque... Valeu, Vinícius. Magu é do tempo do ensino fundamental, lá no Instituto Brasília, até ainda moleque. Na época que eu fazia escolinha de basquete, jogava basquete no clube de bairro, Mackenzie, né? E meu apelido era Magu, porque eu era míope. Então, para jogar basquete era sem óculos. Eu queria ver, às vezes, quanto tempo faltava para acabar o jogo, quanto estava o placar durante o jogo. O pessoal, não, olha para cá, pô, não tá vendo? Eu falei, pô, não enxergo, cara. Pô, parece sério, parece Magu. E ficou Magu. Só que quando eu passei para o ensino médio, um cara que jogava basquete comigo foi para o ensino médio. Aí ficou Magu. E quando eu passei para a Unirio, um cara da minha sala do ensino médio passou para a minha turma também e ficou Magu. Aí eu falei, pô, Magu é uma maneira, pô, eu vou deixar Magu. Então, eu tenho colegas de faculdade que não sabem o meu nome até hoje. Tá? Então, ele já está incorporado aqui a mim. Bom, Francisco, obrigado aí pelas suas considerações também. Como eu falei, né, eu tenho conhecimento de ex-alunos lá do ensino fundamental e médio, que hoje em dia são professores também, não só de biologia, mas de química, de matemática, mas porque a gente lá no ensino médio fundamental também a gente é espelho, né? É que eu não falei que tem tanta coisa para falar, cara, eu acho que eu vou ter que contratar aquele escritor fantasma, né, para escrever as coisas, porque a gente vai falando e lembra mais. Porque quando a gente escreve, a gente perde um pouco o fio da meada. Então é bacana que eu estou falando. Então, quando eu estou falando aqui com vocês, eu lembrei de uma coisa. Né? É que eu escolhi ciência biológica de licenciatura por causa do professor de biologia que eu tive, chamado Serginho Cavalieri. Eu não consigo encontrar o contato dele de jeito nenhum nas redes sociais, cara. Não sei nem se ele está vivo ainda. Ele, para mim, foi um professor, cara, que falou que eu quero ser que nem ele. Então, foi um... E ele chegou para mim, eu lembro que, na época, eu não passei no vestibular, e ele que me indicou a Unirio. Ele chegou para mim e falou assim, Magu, vem cá. Ele me chamava de Magu. Vem cá. Você é um cara falante, é um cara que está sempre em contato com todo mundo aí, não sei o que, papá, você é ativo, você tem cara de professor, cara. O Unirio vai abrir concurso escolar no meio do ano para licenciatura em biologia. Faz lá. Faz. É a sua cara. O cara estava certo. Entendeu? Então, isso realmente é espelho. Então, eu tenho contatos com ex-alunos fundamental e médicos que são professores, e tenho também agora contato com egressos aqui da UNEB, né, que alguns foram para a área acadêmica, né, de mestrado, especialização, doutorado. Já temos alguns que já estão nas universidades federais e estaduais, já temos alguns que já estão dando aula. Marcelo sabe disso. Teve um agora, na pandemia, foi agora em janeiro, que veio fazer visita aqui, porque ele tem família aqui, visitou, e fez questão de passar na UNEB, para lembrar da UNEB, né? E é um cara muito legal também, ele está na estadual do Piauí. Nós sempre temos alunos e alunas, egressos daqui, que todo ano sempre falam assim, pessoal, passei no mestrado tal, já estamos no doutorado. A UESC eu acho que já abre um edital lá, sabendo que vai ter alguém da UNEB, Campus 10 lá. Todo edital lá tem sempre um ou dois da UNEB, Campus 10, né, em algum link de pesquisa lá. E agora já tem doutorado, né? Então, com certeza no futuro vai ter alguém da UNEB dando aula na UESC. Eu já vejo isso. E outra coisa também que você lembrou muito bem, Francisco, que a gente não pode esquecer
que nós preparamos aqui para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que, por sinal, eu tenho uma honra incrível em dar esse curso, porque eu sou licenciando em Ciências Biológicas. E eu sei o que é esse curso, eu sei a importância dele. E eu, como fiquei durante 15 anos sendo professor de Ciência e Biologia, eu sei como é bom, cara. Eu tenho uma saudade enorme do ensino fundamental. E nós temos, então, aqui na nossa região, vários egressos da UNEB Campus 10. Não só de biologia, mas se você entrar nas escolas aqui do estado e município e das particulares, vai ter sempre um ou dois unebianos, ou no curso de matemática, ou dando aula de matemática, ou dando aula de história, ou dando aula de inglês e de ciências e biologia. Então, a UNEB Campus 10, a gente sente orgulho bastante aqui dos nossos egressos que estão aqui na nossa região. O Vivian me lembrou aqui, temos 2 ex-alunos que eu orientei, o Vivian e a Luma, que foram fazer mestrado na Federal Fluminense. Né? 2 alunos. Então, também é muito legal, né? de saber que eu tenho colegas assim, cara, você tem aula com o Magu? Eles falam assim, rapaz, que legal. Então, isso realmente orgulho danado isso. Eu acho que é um dos melhores presentes para o educador saber que a prole, né, andou. Desculpe se eu me estendo muito, é que eu gosto de falar, cara. Eu passo a bola aí, eu não sei se eu respondi você, Francisco. Professor Francisco, eu gostaria de saber se você tem mais alguma colocação, mais algum comentário. Não. Pode passar para o professor João, que estou satisfeito. Antes de passar para o professor João, eu quero colocar um nome ilustre, né, na lista de egressos que estão no meio acadêmico, né, que no meio do memorial e no meio da apresentação de Jorge, ficou bem mais claro no final, né? Mas a professora Dani, vou chamar de professora, né, aqui para manter a formalidade, né? E voltou para Teixeira e trabalha numa instituição na UFSB aí com vocês em Teixeira, que foi orientada de Jorge no trabalho da monografia também. Professora Dani, para cumprir o protocolo aqui da defesa, mas para mim é Dani. Dani, comadre aí, mãe do nosso Pedro Jota. Para quem não sabe, o Marcelo, ele é padrinho do nosso casamento e padrinho do nosso filho. Isso aqui tá uma roda de compadre. Por isso que o Marcelo, além de colega de faculdade, colega de trabalho, é um amigo, é um grande irmão que eu tenho aqui na UNEB. Legal. Então, voltando. E meu padrinho também, né? É o compadre. Jorge e Dani, padrinhos do meu casamento também. É uma história longa. Eu passo a palavra para o professor João Batista. E fica à vontade, professor, para quaisquer colocações. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, Jorge. Magu, né? Pelo convite. Foi uma semana de tentativas e ajustes em agendas aí, quase desesperadora. Quase. Né? Então, agradeço. Bom, vendo o seu memorial, toda a sua trajetória acadêmica, eu estava crente que você tinha formado somente em veterinária. Depois, minha surpresa aí de ver que você fez o curso também de licenciatura em biologia, e achei muito legal essa apresentação, fazendo todo um story, tá tudo rosa ali, colocado na questão da Vila Isabel, né? Tudo. Eu fui prestando atenção, cada vez que você passava os slides na parte de... Você botava sempre uma frase, Sagan, pastor. Então, aí depois eu vi também, ela falou, nossa, isso aqui não pode mostrar para os alunos. Agora eu vi que tem um monte de alunos que mostrou seu boletim no ensino médio. Eu falei, nossa, tem um monte de nota baixa ali. Ciência, principalmente ciência é nota baixa. Eu falei assim, ixi... Não pode mostrar não, mas já que tá todo mundo vendo aí, né, então não vai ter como fugir, né. Mas não se preocupa, o meu também tem umas notas baixas, até minha esposa, a professora Lula falou, olha, vou mostrar seu boletim para os seus alunos, hein. Eu falei, não, mostra não.
Então, ficou muito bonita sua trajetória. Essa questão eu sempre fui muito fã dessa questão do fungos extremos, né? Acho que questão tanto de marketing, logomarca, de pesquisa, de extensão, eu acho que um baita projeto legal, né? Já desenvolvemos alguns trabalhos juntos, né? Já publicamos alguns trabalhos juntos. De água, foi muito bom. De qualidade de água, do Elisandro, né? Foi orientado de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia, né? Teve alguns trabalhos juntos, né? E muito legal a questão de orientações, ou seja, a quantidade de orientações, né? E quando até o Francesco fala, você fala, é muito legal também quando a gente vê aluno nosso, ex-aluno nosso, ou compartilhando uma banca, você vê numa sessão de destaque, é muito legal, muito gratificante, porque é a nossa função, né? A nossa função é estar aqui como educador, como transformador, né? Então, eu sempre achei você é uma das pessoas, um dos expoentes aqui do Extremo Sul, nessa parte aí, tanto de pesquisa quanto de ensino, tá? Muito bacana a trajetória. E eu não vou ter questões sobre você, não tem nem como muito colocar, né? Eu só vou fazer um convite, eu também já fiz esse convite para o Marcelo, né? A gente está com o edital aberto aqui, de credenciamento dos docentes do nosso programa de pós-graduação, né? Ciência e sustentabilidade. Fique à vontade para se inscrever, vai ser bem recebido aí, pesquisador de peso aí, né? E professor e pesquisador de peso aí aqui do Extremo Sul, né? Tá bom? Então, passo aí, tem nenhuma questão a ser colocada. João, obrigado por suas palavras aí, cara. Fico feliz da gente já ter feito trabalho junto aí nos recursos hídricos aqui da nossa região, né? Do importante rio nosso aqui, do Rio Itaém. E também durante aquela questão do vazamento de petróleo que teve aqui na região do Nordeste, a gente também trabalhou junto. E é muito legal isso. Cara, agradeço as suas palavras. A gente tenta, né, a fazer o melhor. Eu acho que todos nós aqui, não tem essa, todos nós tenta fazer sempre o melhor possível. E aqui a questão do fundos foi muito interessante, que quando essas 4 alunas vieram com essa proposta, eu acho que a Aline está aqui, até aqui agora, a Aline também foi uma delas que entrou depois, foi a quinta estrela que entrou. A gente, quando começou a pesquisar os trabalhos científicos, né, que a gente começou a ir atrás de fundamentação, né, de conhecer. E aí a gente percebeu que não havia trabalho sobre fungos feito no extremo sul da Bahia. Não tem nenhum artigo, a não ser os nossos agora, da região do extremo sul da Bahia em relação a fungos. Entendeu? Então, realmente, a gente teve essa sorte, né, também de ser pioneiro aqui na região do Extremo Sul. Existia trabalho do sul para cima, porque o sul já pega ali a UESC, né, Itabuna, Ilhéus, e tem a UESC com a CEPLAC, que faz há anos trabalho sobre fungos, somente fungos fitopatogênicos, né? Então tem bastante trabalho de fungo do sul para cima. E aqui no Nordeste tem um outro expoente de fungos, que é a Estadual de Feira de Santana, com o professor Dr. Luiz Guzmão, que também foi um dos meus mentores em fungos. Eu não posso deixar de aproveitar essa chance que você me deu aqui de falar sobre isso, de comentar que quando a gente começou a caminhar na trajetória fungos aqui da região, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque eu tento sempre fazer a mesma coisa que o professor Guzmão fez. Eu mandei vários e-mails para várias pessoas que trabalhavam com fungo no Brasil todo, perguntando se a possibilidade de eu ir até lá para poder aprender um pouco sobre fungos. E o professor Luiz Guzmão foi um dos poucos que me respondeu via e-mail
E a gente ficou durante um ano combinando a melhor data de um e de outro. Como o Francisco falou, como vocês todos sabem, a gente tem questão de data, né, muito ruim, né, de pesquisa, família, trabalho, tudo. Aí a gente começou, aí conseguimos uma data. Foi eu, essas 4 alunas, 2 trabalhavam com microfungo e 2 com macrofungo. O Gusmão, ele é conhecido na América do Sul toda como especialista de microfungos ambientais. Então fui eu, mais as 2 meninas de microfungos, né, foi a Jéssica e a Érica, para o laboratório dele. E, ao mesmo tempo, a Bianca e a Michele, que trabalhavam com macrofungos, conseguiram, pela internet, contato com um especialista de macrofungo que está fazendo doutorado na Estadual de Feira de Santana. Ficamos uma semana lá em Feira de Santana, cara, enfornado em laboratórios, armazenando tudo aquilo em nossas mentes, anotando tudo que era possível sobre pesquisa de fungos. E o Luiz Gusmão foi um cara fantástico. Ele fechou o auditório para dar aula para a gente, cara. Era ele mais 3 caras, eu e mais 2 alunos, e ele dando aula para a gente lá no auditório, explicando tudo da parte teórica. Depois abriu o seu laboratório, explicou passo a passo, né? Depois falou assim para mim: professor Jorge, você tem um pendrive bom aí? Eu falei: tenho. Então vem cá. Botou o pendrive lá no computador dele, cara, e baixou tudo que era de PDF, né, de livro, artigo, e mandou para a gente. Então, agradeço sempre ao professor Luiz Gusmão, que essa mão que ele deu. Né? Sempre quando eu tento falar sobre isso, eu sempre tento lembrar ele, para todo mundo saber a importância que tudo que a gente sabe, a gente não pode guardar em gavetas. O que a gente sabe tem que ser passado. Essa semana mesmo, no WhatsApp, tem grupo de WhatsApp que a gente faz de acordo com a nossa área, né? Então, tem grupo de WhatsApp aqui de fungos. Teve uma pessoa que foi no meu privado, no WhatsApp privado, lá do sul do país, e pedindo ajuda. Poxa, passei tudo aquilo que eu tinha aqui sobre conhecimento, enviei e-mail e passei tudo para eles. E a pessoa me pergunta: eu posso passar para alguém? Eu falei: deve. Eu acho que a ciência tem que ser replicada, senão não é ciência, a ciência replica-se. Né? Então, eu acho importante a gente também passar isso, né, para quem esteja ouvindo a gente, essa importância de replicação da ciência. Desculpe se eu sair um pouco do assunto aí, mas era importante esse crivo aí. Obrigado, viu, João? Obrigado a você por poder participar da banca. É legal esse contato com outros pesquisadores, esse respaldo, ou seja, a ciência não pode ficar somente encaixotada, tem que ser divulgada ao máximo, né? Isso que eu sempre falei, eu gosto muito desse projeto de Extremos Fungos, porque ele tem uma identidade legal e ele tem suas ramificações muito interessantes, porque consegue alcançar bastante gente que chama atenção, né? E hoje em dia, com as redes sociais, né, eu falo que a única coisa que a pandemia trouxe de bom, a única mesmo, cara, o resto não tem nada de bom. Eu não tenho essa de a pandemia é coisa boa, não é. A única coisa que ela trouxe, somou para a gente, foi a expansão das redes virtuais. Em matéria de ciência e pesquisa, a gente aproveitou muito, cara. A gente ia a evento presencial que tinha, por exemplo, 100 pessoas presenciais. O mesmo evento na pandemia tinha 2.000 pessoas, não só do Brasil, mas da América do Sul, África, Europa. Cara, isso é fantástico. A gente tem um evento aqui em Santa Teresa que presencialmente é uma sala de apoio. É um evento pequeno, vai 200 pessoas no máximo. Os últimos tinham 2.000 pessoas. Um evento que, quando ele voltar presencialmente, ele vai estar bombado, ele vai estar bem conhecido. Okay? Esse é um evento importante, fora os contatos, as redes que a gente fez, né, de contatos com o laboratório de pesquisa. Então, cada um agora, com certeza, aproveitou esse momento para ter contato. Né? Eu tenho contato agora com o pessoal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Goiânia. Tá? Então, a gente consegue ter esses contatos. E manter,
que as redes sociais mantêm, né? Beleza. Professor João, mais algum comentário? Marcelo, eu passo. Tá. Beleza. Bom, vamos lá. O presidente é o último que fala. Jorjão, eu quero parabenizar, então, uma parte desse seu trabalho, né? Uma parte dessa caminhada que você mostrou aí no memorial. Eu já conhecia, né? Mesmo a sua história lá no Rio de Janeiro, antes de vir aqui para Teixeira, né? Nas nossas conversas aí de amigo, eu já sabia de algumas, mas foi muito bom ler o memorial, né? Para conhecer mais a fundo sua trajetória pessoal e profissional também. Então, eu quero parabenizar e desejar que você continue com essa mesma garra, com essa mesma pegada, né, que você sempre teve aí. É fácil falar para quem está de perto, né? Já sabe exatamente o carisma que você tem, né? Essa capacidade que você tem de atrair os alunos, conduzir, né? Essa coisa é muito importante também de ser uma pessoa carismática e ensinar muitas vezes até coisas que são um pouco duras, né, para os alunos. Às vezes a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado e mesmo assim a gente percebe que a amizade continua aí, né, pós-trabalho. Isso é uma coisa que eu valorizo demais também. Então, eu tenho só uma pergunta para você, baseado no que eu li do seu memorial, né, e do papo que a gente estava levando aqui agora, né, o professor Francisco falou como que é o seu contato com os egressos, né, o professor João enfatizou aí sua linha de pesquisa. Eu penso o seguinte, você durante um tempo aí, até na sua fala, né, declarou aí que gosta muito do curso de licenciatura em biologia, né, particularmente eu também, e durante um tempo você teve na ponte, né, assim que saiu do ensino fundamental e ensino médio, entrou para ser professor de um curso de licenciatura em biologia, então estava muito recente, né? Estava muito fresco na sua cabeça o que é que acontece lá nas escolas e o que é que se ensina na graduação de licenciatura em biologia. No seu memorial a gente viu que você mudou de linha de pesquisa, né? Mudou não, eu não vou falar que mudou. Você acrescentou linhas de pesquisa na sua experiência acadêmica. E aí, lembrando aqui os momentos que a gente tem, né, no campus, tal, né? Um deles que eu gosto muito é quando nossos egressos voltam, né, para falar de sua vida profissional, nos encontros de ex-alunos que a gente faz. E aí alguns sempre colocam ali como que tá, o que é que o curso ajudou, o que é que não ajudou. Então eu queria saber de vocês, baseado na sua história, na ponte que você já fez entre as duas formações aí, ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. E nessa sua mudança, né, nesse seu acréscimo de linhas de pesquisa que você já teve. Se você tivesse hoje aí o poder de reestruturar um curso de licenciatura em biologia, né, para deixar ele mais, dizer assim, melhorar a formação de nossos. Eu falo licenciatura em biologia, amplo, né, sentido amplo aí, não só o do nosso campus, mas a formação geral e também outros cursos de licenciatura, né, que acontecem, que existem no Brasil. Por exemplo, uma coisa que eu sempre escuto quando eu vou em congresso, né, quando eu participo de palestra, né, o pessoal da licenciatura sempre pergunta por que um outro profissional, né, pode abrir uma empresa dele e por que parece que os professores não são incentivados por exemplo, né, pensando numa atividade à parte aí, abrir uma escola. Você é licenciado em biologia, por que você não pode abrir lá um curso ou abrir uma outra empresa voltada para a educação, né? Você até pode, mas o que eu vejo, no tempo que eu estudei licenciatura também, e no curso que eu trabalho agora, e no contato que eu vejo com outros cursos, parece que isso é uma coisa que também não acontece. Eu não estou dizendo que isso tenha que ter, eu não sei julgar se isso é realmente parte da formação de um licenciado em biologia, né? Ou licenciado em qualquer outra área. Mas, fora isso, você pode considerar isso na sua resposta também e queria saber se você tem aí na cabeça, né, algo que, poxa, eu gosto tanto desse curso, eu gostaria que ele desse essa formação para os alunos, que eu acho que os alunos sairiam melhor, né, para qualquer coisa que fosse atuar depois. Seria essa pergunta que eu teria para você, que eu tenho para você. Né? Bom, Marcelão, essa pergunta é bem complexa, cara. Eu vou
Poderia ficar aqui mais 3 horas falando sobre essa pergunta, cara. Eu passei a pandemia pensando nisso. Pois porque ela mexe com um montão de coisa. Ela mexe com o conteúdo que existe no ensino médio fundamental, que é um conteúdo, para mim, muito extenso. Eu sempre falo isso, se você pegar um livro, por exemplo, se eu pegar o livro, eu tenho aqui livro de ciências e biologia da década de 70. Aí você pega esse livro da década de 70, vê o conteúdo que tinha naquela época e vê o conteúdo que existe hoje. Né? Eu tenho livros aqui, que eu sou também um colecionador de livros antigos, eu tenho livros aqui de fungos, é totalmente diferente da década de 70 dos fungos para agora, atualmente. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que tem muito conteúdo hoje em dia no ensino médio, não só de biologia e ciências. Eu acho que todas aquelas áreas do ensino médio fundamental, eu acho que tem muito conteúdo que não é tão importante, né, para como eu vou dizer, eu não sei dizer a palavra certa, cara. E também, questão de importância é muito relativo também, né? Eu não posso entrar na outra área para falar sobre importância, mas vou falar então sobre biologia. Tem certas coisas na ciência biológica, vou dar um exemplo, logicamente que o pessoal da biologia celular vai reclamar de mim. Por exemplo, qual a importância que tem para uma pessoa que vai trabalhar até numa área biológica, saber quais são as fases da prófase 1. O leptose, o zigose, o paquito, o diplose, diacinese. Qual a importância disso para ele? Mas isso é dado no ensino fundamental e médio lá, porque está dentro daquele programa para o Enem, hoje em dia, e antigo vestibular. Eu acho que tem muito conteúdo que está ainda preso à questão de concurso. Tem muito conteúdo que não poderia ser levado, né, com tanta importância que tem como esses. Ok? Eu vou entrar numa outra questão que a gente tem que discutir bastante sobre isso, que é essa nova ensino médio. Eu não concordo com esse novo ensino médio. Tem gente aí, peraí. Mas ele traz algumas coisas importantes. Né? Ele traz uma coisa que eu acho fundamental, mas que não está sendo feita ainda, e eu acho no Brasil uma dificuldade enorme de ser feito, que era um dos sonhos lá, quando eu era professor regente, de 16 horas no ensino médio, de um colégio estadual. Eu não queria ser 16 horas de um colégio e 16 horas de outro colégio, para ter que sair desse e ir para outro colégio. Eu queria ser 40 horas de um colégio só. Eu queria entrar naquele colégio 8 horas da manhã e sair 6 da tarde. Eu queria isso. Né? E ter conhecimento de todo o meu alunado daquele colégio. Aí como é que você vai fazer uma coisa, né, se você tem que sair daqui correndo para ir para o outro? Isso não é questão. Foi uma das coisas que me fez sair do ensino fundamental e médio, foi esse corre-corre, e essa questão de você ter que se matar. Porque você não trabalha que nem as pessoas comuns trabalham 8 horas por dia em um local. Não é isso? Bom, aí o que falta ainda nessa reformulação do ensino médio? É algo que alguns políticos atrás, eu não vou falar o nome, porque senão vão falar que eu estou puxando sardinha para alguns e outros. Mas, por exemplo, o que era, né, o CIEPS, lá do estado do Rio de Janeiro? Era um professor de 40 horas dentro daquele colégio. O aluno entrava de manhã e só saía à tarde. E lá dentro daquele colégio, ele não tinha somente as disciplinas do ensino fundamental. Ele tinha outras disciplinas. E lá dentro ele tinha esporte, ele tinha lazer, ele tinha biblioteca e ele tinha também algumas disciplinas técnicas. Para ele sair dali. Por que o aluno tem que sair do ensino médio e fazer Enem ou vestibular?
por que essa obrigação tem que ser feita assim? Por que tem que fazer? Ele não pode ser um bom padeiro, ele não pode ser um bom mecânico, ele não pode ser qualquer outra coisa. Por que ele tem que ir para a universidade? É só isso que existe para você conseguir ser um bom profissional na vida? Não, não é isso. Então, eu acho que essa obrigação que tem que sair para as universidades, eu acho ruim a essas obrigações, né? Eu acho que o ensino fundamental, o ensino médio, ele tem que ser reformulado desde a sua base. E um outro fator que eu acho também é que o ensino fundamental ele tem que ser muito melhor remunerado do que o ensino superior. O dia que o professor lá do ensino fundamental ganhar mais do que o professor do ensino superior, eu acho que a educação brasileira muda. Isso é feito lá nos países escandinavos. Os professores do ensino fundamental, eles são muito mais importantes do que os professores do ensino superior, né? E os alunos de lá, não só do escandinavo, outros países também fazem isso. É integrar o ensino. Integrar o ensino, né? E sendo integrar o ensino, o professor vai trabalhar somente ali. Então, é algo para ser discutido, cara. E a gente discute isso, discute entre nós, a gente discute entre nossos pares, né? E a gente acaba sempre caindo na mesma armadilha de continuar nessa obrigação de Enem, ou vestibular, e assim vai. Tem um autor, o Rubem Alves. Eu gosto muito do Paulo Freire e amo o Rubem Alves. O Rubem Alves fala a mesma coisa que o Paulo Freire de um modo mais romântico. O Rubem Alves ele tem um livro dele que ele mostra em uma crônica onde aconteceu aquela mudança do ensino particular e o ensino público. O ensino público até a década de 60, início da década de 70, era muito mais valorizado, era muito melhor do que o ensino particular. Quando começou o ensino particular? O ensino particular começou quando vieram os vestibulares das faculdades e das universidades. Por quê? Porque aqueles alunos do ensino, né, que não conseguiram passar para as universidades contratavam professores particulares para dar aula, aqueles que tinham dinheiro. Chegou um momento que aqueles professores começaram a perceber que ali tinha, né, um poço que podia dar uma renda extra para eles. E começaram a montar os cursos. O Miguel Couto Baense mesmo, que eu estudei, olha o nome do curso, Miguel Couto Baense. Foram dois professores, família Couto Baense, que se juntaram e montaram um curso pré-vestibular. Hoje em dia, essas redes todas que existem de ensino aí, elas foram beber na mesma fonte, né? Formam máquinas para passar em vestibular. Eu tive alunos do ensino público, que as escolas particulares chegavam na sala de aula e captavam os alunos bons e davam bolsa para eles. Sabe para quê? Para no final do ano passar no vestibular e fazer outdoor. O aluno passou em segundo lugar em engenharia, passou em primeiro lugar em medicina. Mas ele era de ensino público, mas ele foi captado. Então, eu acho que muita coisa tem que mudar, mas como vamos mudar, né? Aí entra outro fator, que é a questão política, e a sociedade não entende que o voto principal de uma sociedade não é o executivo, é o legislativo. Quando as pessoas entenderem que o principal voto que ela tem que dar é no vereador que está na sua cidade, depois é no deputado que está no seu estado, depois é no deputado do Senado que está no país, ela vai entender melhor a questão sobre por que uma coisa dá errado no Brasil. Mas aí são outros assuntos. Eu acho que não cabe aqui muito isso, né? Mas eu não sei se eu consegui responder a você, né?
Os fatores são muitos, cara. Dá para fazer um congresso somente sobre isso. Sim, como eu falei, já tem um tempo aqui que eu estou lendo também, aproveitei essa pandemia para estudar essas coisas, né? E aí coincidiu de acontecer a sua defesa, eu falei, olha, tá aí uma pessoa que enxergou, vivenciou os dois lados. Eu fui estudante do ensino médio, né? Nunca trabalhei lá, nunca trabalhei como professor do ensino médio. E fui estudante e professor de graduação, né? E pós, né? Mas não sei o que acontece hoje, né? Não tenho nenhum parente adolescente que está no ensino médio para saber como que o ensino de biologia é feito, né? Se o que as universidades estão formando batem com o que as escolas querem, e principalmente, né, com o que o aluno quer. Me lembrei de um filme também que você me indicou para todo mundo, né? Que eu assisti, Nunca Me Sonharam, né? São depoimentos de estudantes. Cara, Por que ele sai da escola, né? Isso eu vivi aquilo tudo. Exatamente, eu lembro que você falou isso. Eu lembro que quando eu falei que assisti, você falou que passou por aquilo também. Então, são coisas que, como você falou aí, né? O professor está preocupado em ensinar as fases da mitose, da meiose, no mínimo detalhe lá, na hora que o cromossomo vira e tudo mais. E o sujeito, muitas vezes, está odiando aquilo em sala de aula, né? E não está enxergando por que ele tem que estudar aquilo. Complicado demais. Mas como você disse, né? Cabe uma mesa redonda para a gente falar infelizmente, as nossas universidades replicam isso. A gente não tem salas específicas das áreas. Os nossos alunos e alunas não conseguem mergulhar na sua área de zoologia, na minha área de fungos. Eles vão estudar para conseguir passar naquele semestre. Alguns vão conseguir ir além e outros não. E, sinceramente, cara, a gente vai aprender trabalhando. Só um complemento do que você... Muita coisa eu aprendi trabalhando. Só um complemento do que você falou aí, né? Que teria que haver um investimento maior no ensino fundamental, né? Tem um filme também, um documentário que eu assisti sobre a Finlândia, né? O pessoal idolatra e tudo. Mas a Finlândia, pouca gente não sabe, é um país que também professor faz greve, o salário não é tão alto, mas para ser professor você tem que ser bom, pode simplesmente chegar lá e fazer do jeito que te ensinaram, você tem que inovar, tem que fazer muita coisa. Professor é tido como profissional que reergueu a Finlândia, né? A Finlândia já foi um país pobre, então a visão que eles têm, a admiração e respeito que eles têm por causa disso. Se não fossem os professores, um país que não tem o território que o Brasil tem, não tem tantos recursos naturais, né? Por aí vai. E assim se reergueu. E um detalhe que me chamou a atenção nesse documentário, é o único exemplo que eu sei, e eu sempre falo isso em sala de aula, que lá, o vestibular, né, deles lá, para pedagogia, em alguns anos, supera em concorrência o vestibular para medicina. Eu fiquei impressionado com isso. Eu acho que a gente pegar aí, só dentro da UNEB, né? Tem um curso de medicina em Salvador e vários cursos de pedagogia na capital e no interior também. Eu acho que se a gente fizer a conta, somar lá quantos se inscreveram para o vestibular de pedagogia e quantos se inscreveram para o vestibular de medicina, eu acho que nem assim iguala. A última informação que eu tive no vestibular de medicina lá do Campo Salvador era 790 por vaga. Onde é que está isso, gente? Pelo amor de Deus. Então eu vou nessa sua linha, sim. Eu acho que a pessoa que vai ensinar ciências para uma criança, né, ela tem que ter uma boa formação, ela tem que ter uma boa remuneração. Já houve, né? Infelizmente, isso foi sucateado, e aí grandes mentes, né, do ensino fundamental, ensino médio, saíram porque esses bons profissionais, né, saíram porque a remuneração simplesmente era baixa, né? O principal motivo é esse mesmo. Era no tempo que o homem dava o golpe na mulher, né? Ele dava o golpe na barriga na professora, porque o salário da professora era bom. Era equivalente ao salário de um juiz federal. Queria ter noção de como que a sociedade vivia nessa época, né? Tempo que o professor era autoridade municipal, tinha fé pública, a palavra dele ou dela tinha fé pública, e ainda por cima tinha uma boa remuneração. É incrível pensar que o Brasil já foi assim. Só não era popular a educação, né? Era para poucos. Marcelo, você falou sobre a Finlândia, só para dar um parênteses aí. A Finlândia, até a década de 60, eu acho, ela era um
pertencia à União Soviética, aquele território da Finlândia. Só que a União Soviética não dava bola para aquele território e para aquele povo, né, o Suomi que mora lá, que vive lá, né? Uhum. E resolveram dar. Pô, fica independente aí, que você me dá muito prejuízo. Olha o que foi que eles fizeram. Isso que você falou é verdade. Eles mandaram alunos para estudar fora do país, que não tinha escola lá. Né? Então foram estudar fora do país e eles queriam formar professor. Então eles iam estudar fora do país para serem professores. Aí voltaram como professores e ensinaram. Hoje é uma grande potência em educação. Né? Uhum. Os povos escandinavos em matéria de educação é muito diferente, cara. Lá tem educação do lar, cara. Lá ensina, é integral. Lá ensina a cozinhar, a passar roupa, né? E tudo misturado. Menina aprende carpintaria e menino aprende bordado. Você vai ensinar a viver sozinho, cara. Você vai ensinar a viver sozinho. Não tem que depender do outro para passar sua roupa, não tem que depender do outro para fazer uma mesa. Não, você vai viver sozinho. Que era o que eles viviam, né? Um país isolado de tudo. Eles tinham que fazer tudo. Então é interessante essa cultura, né? Que a gente feminista, né, também. Muito feminista. Legal. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo. A partir desse momento, seguindo aí a orientação, somente a banca permanece na sala. A partir desse momento, nós vamos fazer a pontuação, né, de acordo com o barema do professor Jorge. Tentando fazer aqui uma ligação com um ambiente concreto, um ambiente que a gente está habituado a viver, né? Quem se sentir à vontade, por favor, eu gostaria que abrissem a câmera, aprendi isso esses dias, e gesticulasse aí aplausos do professor Jorge. Ou se quiser abrir o microfone também, fazer barulho, né? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? O cara aí, merece. Eu vi a Aline aí, ó. A Aline está aí. Não sei se o pessoal está só ouvindo. De aluno, você, a Aline. A Aline é uma das direças. Isso. Trabalhou com o público também. Obrigado, viu, Aline? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Aí, o Vivian também, fez mestrado na UF. O Luciano. O Vinícius também, meu compadre. Aí, a Paula e o Pedro. Pessoal, Francisco também, mais uma vez obrigado. Ao João, mais uma vez obrigado. Eu sei que é um trabalho enorme isso que vocês vão fazer agora da banca, avaliação. Eu já trabalhei também em bancas de avaliação, cansa. Então, eu me sinto lisonjeado em saber que vocês estão encarando essa pedreira aí. Obrigado mais uma vez, tá bom? Marcelão, obrigado ao mesmo, viu? Valeu, obrigado, Jorge. Bom trabalho para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo e pela paciência de vocês. Obrigado.